Salve, salve, galera! Vamos lá. Hoje eu tinha prometido que ia fazer um vídeo a respeito, o próximo vídeo, né, que eu ia estar fazendo, era a respeito de serigrafia, mas tem um assunto extremamente importante antes da serigrafia, né? Ouvindo um pagode, fundo de quintal, claro, né? Pagode na veia. Gosto de samba, gosto de rap, gosto do movimento hip hop, gosto do flashback, minha parada é essa. Eu sou antigão, então eu gosto muito do Earth, Wind & Fire. Bom, essas paradas aí de Djavan, e fundo de quintal, e rap, Racionais, eu gosto muito dessa onda. Mas vamos lá voltar ao assunto. Nós vamos falar hoje sobre a dublagem de tecido, né? Justamente para a confecção de boné. Vamos continuar com o assunto de boné. No outro vídeo eu ensinei a fazer a modelagem, mas antes de ir para a serigrafia existe uma série de processos, né? E a gente vai estar falando sobre a dublagem de boné. Algumas empresas grandes, né, confecções grandes de boné, utiliza a calandra. Eles pegam um rolo já, logo um rolo, e já dubla esse rolo com o próprio tecido, com intertela, para só aí mandar para o corte. A calandra é um rolo com temperatura, onde passa os tecidos e grudam eles através de uma cola e já sai o tecido dublado. Mas nós somos pequenos. Nós somos microempreendedor. E aí como disputar com empresas grandes, né? Um empreendedor no país a gente tá ligado que sofre e é isso daí, acabou. Né? A gente não tem um país na qual incentiva literalmente o empreendedor. A não ser como, por exemplo, alguns órgãos do governo, como o Sebrae, que dá um bom incentivo e tal, mas o conhecimento é bem escasso. Quem sabe, como eu falei, não ensina por medo, sei lá, né? As pessoas detêm o conhecimento e querem ganhar em cima do conhecimento, né? E eu sou um cara loucão, eu acho que o que veio de graça tem que ir de graça. Eu comecei esse conhecimento que Deus me deu de forma gratuita, então é justo eu passar de forma gratuita. Então vamos lá. Nós somos pequenininho, né? E a gente tem que se virar. Eu lembro muito bem que há um tempo atrás aí, eu precisava comprar uma máquina chamada Flash Cure, logo no comecinho, para poder secar alguns tipos de tinta como Plastisol. São tinta Plastisol porque ela só seca através de um alto calor, né? Que é aplicado em cima. Como por exemplo essa daqui. Daqui é uma tinta Plastisol alto relevo, mas tem outros tipos de Plastisol e tal, mas ela só seca dessa forma. Se você deixar no tempo, ela não seca nunca. Ela fica lá e não seca. Ela só vai secar quando você emitir um forte calor nela. E precisava desse Flash Cure. E essa máquina custava em torno de R$1.000, R$1.000 e pouco. Caro lá, claro, né? Mas, mano, eu queria fazer. E o que eu fiz? Eu fiz um Flash Cure com uma forma de bolo. Aí alguns serígrafos falam, você é louco? Eu falei assim, não, eu não sou louco, eu tinha que fazer, simplesmente isso. E fui buscar conhecimento, sem conhecer sobre eletrônica, sem conhecer sobre eletricidade, muita coisa, o mínimo possível, consegui fazer um Flash Cure de um forno, de uma forma de bolo. Coloquei as lâmpadas halogênicas, fiz a loucura lá de ligação e deu certo por um tempo até eu conseguir dinheiro e comprar um Flash Cure. E a forma de você dublar o tecido não é diferente, não precisa de calandra. Existem várias técnicas, alguns que já costumam há anos sabem que com ferro de passar você consegue dublar o tecido, né? Mas o importante é dublar. A dublagem do tecido serve para poder dar estrutura pro tecido, né? Para ele não ficar mole, né? Então você pode dublar o tecido com tecido ou tecido com intertela. E como você vai fazer isso? Bom, primeiramente, eu pego o tecido para boné, não tem um específico. Você pode usar brim, você pode usar jeans, você pode usar até malha, qualquer tipo de tecido. Mas o mais comum é o brim, né? Alguns bonés aí caros, o pessoal compra tecido, alguns jeans da hora, e todo brilhoso, e pá, aquele negócio todo. Mas o mais comum que o pessoal utiliza justamente é o brim. Então, como eu não consigo, sou um pequeno empreendedor, então eu não tenho como comprar rolo, fazer grandes quantidades, pelo menos por enquanto, né? Espero que algum dia melhore isso. Então eu compro por metros, para poder fazer um pouco só de boné.
né? Eu acredito que a maioria da realidade das confecções pequenas de boné é essa. Então eu vou lá, compro o tecido, primeira coisa eu já corto. O que eu corto? Eu corto na medida para poder tirar, por exemplo, como os tecidos tem que ser já cortado em par, então eu tiro duas frentes, duas costas, no caso do boné 6 gomos, duas frentes, duas lateral e duas costas. Aí o que eu faço? Eu corto na medida de uma folha de sulfite, né? Aqui já cabe, por exemplo, a lateral direita e a lateral esquerda. Riscar para poder estar cortando, né? Então eu corto diversos retângulos desse daqui. Diversos retângulos desse daqui, né? E já corto também a entretela, né? Eu uso uma entretela mais grossa. Uma entretela mais grossa para poder dar uma estrutura melhor. Existem diversos tipos de entretela. Eu uso uma entretela de tecido de algodão mais grossa, né? Para poder fazer a parte das costas, da lateral e da frente. E ainda na frente eu uso um outro tipo de entretela que se chama entretela cavalinho. Que ela é de nylon, né? Poliéster e nylon monofilamento. Ela é muito bom. Entretela de memória porque se você amassa, ela acaba voltando, tá vendo? Ela acaba voltando. É uma entretela cara, mas porém de uma ótima qualidade. Muito boa. É difícil para encontrar. É difícil. É bastante comum você conseguir essa intertela aqui, intertela de tecido. O que também você pode utilizar na frente. Essa intertela aqui de memória eu uso na frente. Na frente do boné, né? Eu uso a intertela comum de algodão e uso junto com a intertela cavalinho, intertela de memória, que alguns falam cavalinho, outros falam intertela de memória, a mesma coisa. Eu uso para poder dar estrutura na frente, entendeu? Mas você pode colocar duas intertela grossa também na frente, que fica legal. Já fiz muito disso. Não há falta desse. Quando não tem grana, não tem cão caçar com gato. Você tem que fazer acontecer, meu filho, né? É mais ou menos isso. E compro também já cetim para poder fazer o forro. Aqui você pode usar duas vezes o tecido, a dublagem duas vezes o tecido, ou o tecido com a intertela, ou o tecido, a intertela e no caso o cetim, para poder fazer um forro. Fica bonito, fica legal, né? E como é que é feito isso daí? Bom, o cetim, algumas vezes eu utilizo para fazer sublimação. Esse é um outro assunto na qual a gente vai estar tratando um pouquinho mais para frente sobre sublimação. Não curto muito sublimação, mas é uma área muito vasta, muito legal. Eu gosto muito do silk. É aquela velha briga, né? A pessoa que lida com silk não gosta de sublimação, quem faz sublimação não gosta do silk. É aquela guerra. Eu procuro fazer as duas coisas, né? Hoje em dia você tem que ser eclético, você tem que gostar de tudo e tem que fazer tudo, né? Porque o mercado pede isso, que você seja uma pessoa multifuncional. É mais ou menos isso. E o cetim, ele serve para poder fazer sublimação na parte da frente, como no caso aqui, ó, tá vendo? Ó? O logo da minha marca totalmente sublimado no forro interno. E eu uso cetim. Existem diversos tecidos que você pode estar utilizando para poder fazer sublimação deles, que seja de poliéster, né, para sublimação. Quem conhece o assunto tá ligado que você só pode fazer sublimação em tecidos de poliéster, né, com mínima taxa de algodão ou totalmente sem algodão, em preferência branco, né? Então tá aqui, ó, o cetim, ele é 100% poliéster, é um custo barato, é um dos tecidos bem barato que você encontra por aí e tem um acabamento bem legal, porque ele tem esse brilho, né, ó, tá vendo? Eu acho bem bonito. Tem outros tipos de tecido poliéster, mas eu utilizo esse. Então o que eu faço? Eu corto quadrados a largura de uma folha de sulfite. O porquê da folha de sulfite? Eu vou estar explicando. Corto diversos quadrados dele aqui, né? Da intertela de memória, da intertela comum e no caso do brinho, do tecido que eu vou utilizar para poder fazer boné. E faço a dublagem na prensa, que eu acabei de, há pouco tempo nós conseguimos comprar uma prensa térmica, mas você pode fazer com ferro de passar roupa, né? Ah, eu não tenho como comprar uma prensa e nem uma calandra. Pô, calandra é caro pra caramba. E prensa também não é tão barato, mas como eu falei no outro vídeo, conforme você vai crescendo, você vai comprando
as suas máquinas, os seus produtos. E você pode utilizar um ferro de passar, né? O que eu faço? Eu já cortei, eu corto o tecido, depois eu vou lá, corto a entretela. Cadê a entretela? Ela sumiu daqui. Aqui. Eu corto a entretela na mesma proporção do tecido, né? Corto o cetim, já também na mesma largura. Assim, algumas vezes a entretela ela só vem cola de um lado, né? Às vezes vem sem cola e às vezes vem somente cola de um lado. Dificilmente você consegue encontrar entretela que tem cola dos dois lados, mas tem no mercado. É um pouco mais cara, mas vale a pena porque poupa trabalho. Então aí eu pego, por exemplo, o lado que cola, eu colo no tecido, coloco junto, virado pro tecido, passo uma cola de tecido do outro lado e venho com o cetim. E em cima do cetim eu já venho com a sublimação, um papel sublimático em cima. Levo tudo para prensa e aí ele já une tudo. Aí só tira o papel e vai ficar o tecido, a intertela, né? E o cetim já sublimado. Só aí eu levo para o corte para poder riscar através da modelagem que a gente aprendeu no outro vídeo. Ou eu levo para prensa, ou no caso, quem não tem prensa, leva no ferro, passa, gruda, entendeu? Dá para fazer a sublimação também com ferro de passar, dá para fazer, né? Não é aconselhável, mas dá para fazer sim. Quem não tem cão tem que caçar com gato. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tem que caçar com gato, entendeu? Opa, tá muito alto ainda. Bom, tá bom. E assim é feito esses quadrados. Aí o tecido ele fica mais ou menos aqui. Aqui não tá com a sublimação, mas ó, aqui ele já tá vendo? Ó, tá grudado. Aí eu venho, passo cola aqui desse lado, coloco o cetim e vou com a sublimação e ele vai ficar sublimado. Só aí eu levo para poder cortar. Agora o corte, ele é feito de diversas formas. Empresas grandes usam um balancinho. O que é um balancinho? É uma prensa, né? Na qual eles fazem um molde, que nós aprendemos no outro vídeo. Eles já fazem um molde, uma faca, manda fazer de ferro, né? E aí coloca diversos tecidos, uma camada de tecido, leva para esse balancinho, coloca essa faca em cima e aí baixa aquele balancinho com muita força, né? Através de força de prensa. E aí o tecido já sai cortado uma grande quantidade. Qual que é a vantagem daquilo? A vantagem é o tempo, né? Que você vai conseguir cortar diversas peças em questão de segundos, né? E a questão da modelagem tá certinha, cortado de forma certa, né? Mas você pode também cortar com as máquinas de corte, que geralmente eu faço isso, com as máquinas de corte. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que às vezes você pode sair um pouquinho fora do molde, e isso dá diferença no boné. Então você tem que cortar, se for cortar com a máquina, né, a máquina de corte, aquela de 16/8 e tal, máquina de corte, quem é cortador sabe disso, né? Tem aqueles de disquinho que você corta e tem aqueles de faca, né? Você tem que cortar certinho, em cima da linha, e tem que riscar o molde certinho e cortar certinho, porque o boné é algo mais complexo. Se você cortar um pouco fora, a modelagem já dá diferença, não é tão legal. Ou você pode riscar tudo, que algumas vezes eu faço, né, e cortar na tesoura. Na tesoura você tem um pouco mais de controle e você corta. Só que aí cortar, vamos supor que você vai produzir aí 50 bonés. Imagina, 50 bonés você vai usar duas lateral, duas costas e no caso duas frentes ou uma frente se for um trucker. Porra, você vai passar o dia todo cortando, né? Porque você vai cortar peça por peça. Então é bem trabalhoso. Mas aquele negócio, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então, ou seja, vai que eu vou te ajudar. Então conforme você vai sofrendo no começo, com o tempo você vai juntando dinheiro e vai investindo na tua empresa, que é o que aconteceu. Como eu falei para vocês, a manhã da gente começou com R$20. E de lá para cá eu consegui montar uma confecção de roupa, na qual eu tenho diversas máquinas para poder confeccionar roupas. Montei a minha serigrafia, onde eu revelo minhas telas,
estampo, eu mesmo seco, eu mesmo faço todo o processo de estamparia. E recentemente montei um setor de corte, onde eu corto minhas camisetas, onde eu corto meus bonés, onde eu corto tudo. E recentemente conseguimos montar uma mini confecção de bonés, né? Algumas máquinas eu adaptei, outras máquinas eu consegui comprar, mas desse jeito, vendendo almoço para jantar e vendendo a janta para tomar café da manhã, nessa dificuldade, né? Você tem que ser inteligente nessa parte. Mas como quem tá começando, vai na tesoura, velho, na tesoura mesmo, não tem jeito. E aí você vai e risca, depois de sublimado, tudo direitinho, você vai riscar a modelagem, já está dublado, né? Já está dublado com o forro, a intertela e o tecido, a gente chama de forro, né? E você vai cortar. E aí vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui foi meu filho que cortou, né? Eu deixei ele cortando, mas para vocês poderem ter uma ideia, tá vendo? Aqui está o tecido. No meio do tecido está a intertela e desse lado está o forro. E aí você vai cortar. Isso daqui é uma costa, é um lateral das costas. E aí você vai cortar geralmente já em pares, né? Em pares. Daqui está meio mal cortado porque meu filhinho de 5 anos, que já vem ensinando, né? Como a gente não se aposenta mais, demora para se aposentar, então a criança tem que aprender já desde pequeno. Já boto para trabalhar com 5 aninhos, já vou ensinando para quando tiver numa adolescência, quando for adolescente, já ter uma certa formação e saber se virar nesse mundo cão que a gente vive. E assim vai indo. Então, ou seja, a dublagem do boné é feita a dublagem do tecido é feita dessa forma. O tecido, a intertela e, no caso, o forro. Isso, no caso aqui nosso. Algumas empresas fazem o tecido, cola e o próprio tecido, né? O mesmo tecido do lado certo, que é a dublagem de tecido para poder fazer as costas. À frente, a maioria das empresas usam intertela dobrada, dois tipos de intertela, ou 2 vezes a mesma intertela. No caso, como eu falei para vocês, eu uso a intertela cavalinho. É uma intertela difícil de ser encontrado, que se chama intertela também de memória. É uma intertela muito boa, né? Recomendo, se você quiser dar qualidade para as suas peças. E aí você risca, depois que você fez todos esses quadrados, você vai riscar a modelagem aqui em cima, ou você vai cortar no balancinho, caso você tenha, tomara que tenha, para poder os moldes sair certinho, ou se você não tem o balancinho e a faca, você vai cortar na máquina de corte, mas tomando muito cuidado na hora de cortar, para não sair fora do molde, ou você vai ser guerreiro, como muitas vezes eu sou, e cortar na tesoura. Depois que você cortou, acabou. Agora o que acontece? Aqui no meu caso, no caso desse meu boné aqui, eu uso intertela na parte de trás. Algumas empresas usam somente o tecido dobrado. Tecido com tecido, eu uso intertela, para poder ficar bem durinho, tá vendo? Ela fica bem durinho, fica legal, eu gosto porque fica durinho. É um boné um pouco mais caro, mas de ótima qualidade. E aí eu uso tecido, intertela e o forro na parte de trás, tecido na lateral, tecido, intertela e o forro nas duas laterais, tá vendo? E na frente, que aqui, ó, eu uso a intertela, o tecido, a intertela de memória e o forro. Só que aqui o forro ele é solto. Ou seja, Dedé, então eu não vou dublar a parte da frente já na prensa ou no ferro de passar? Não. É o único que você vai ter que cortar separado. Como assim separado? Você vai dublar o tecido com o tecido, a intertela de memória no caso, passando cola, né? Ou se você conseguir uma intertela que tenha cola nos dois lados, perfeito. Aí você vai cortar a frente. E o tecido cetim, você vai cortar a frente. Somente a frente. Agora as laterais e as costas você pode dublar tudo junto, né? Somente a frente que você vai cortar separadamente, porque isso faz parte do acabamento do boné. Entendeu? Para poder ficar um acabamento mais bonitinho, tá vendo? Ó? Não aparentar a costura, ó. Fica bem legal. Só que ele fica solto. Os outros não, ó, tá vendo? Os outros estão grudados, né? Mas a frente não. Então esse é o vídeo explicando sobre a dublagem de tecido. Entendeu? E aquele negócio, a gente não tem cão caçar com gato, você tem que se virar de alguma forma. Seja fazendo gambiarra, nós somos brasileiros, gambiarra
tá no nosso sangue desde o princípio. E assim a gente vai se virando e indo. Então, ou seja, dublagem, a sublimação. Eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre sublimação. Você pode usar o ferro quente, caso você não tenha uma prensa. Mas eu recomendo, com o tempo, comprar uma prensa. Entendeu? Depois eu vou estar falando também sobre o travete, né? O que é travete? Eu não tenho nenhum boné aqui com travete eletrônica. Como eu também não tinha travete eletrônica, para poder fazer o respiro do boné, ó, eu usei Ilios, tá vendo? É barato, deixa mais bonito e simples. Mas são detalhes que a gente vai estar passando mais para frente, entendeu? O próximo passo agora, realmente, vamos entrar aí na parte de estamparia. Ou se no caso você quiser bordar o seu boné também, fica legal, eu recomendo. É menos trabalhoso e é legal. Mas caso você não tenha grana para poder mandar bordar, porque tem um pedido mínimo de peça, quando você faz poucas peças, porque todo empreendedor de confecção, quando ele começa, ele se depara com um grande problema. Qual que é o grande problema do empreendedor de confecção? Aliás, acho que da grande maioria, quantidade. As oficinas de costura dificilmente pegam poucas peças, né? E quando é poucas peças, quando você consegue encontrar uma oficina de costura que costura para você poucas peças, geralmente o valor da costura ele sobe muito, né? É justo? Claro, porque a costureira depende daquilo. E ela não vai parar uma produção para poder costurar meia dúzia de peças ou 10 peças. Então ela vai ter que ganhar bem para poder costurar aquelas poucas peças suas. Então quando eu me deparei com esse problema, falei, não, quero fazer roupa, vamos fazer roupa. Depois eu vou explicar para vocês como começou essa loucura, porque eu fui salvar-vida, bombeiro. As profissões que eu tive na minha vida não tinha nada a ver com confecção. Aliás, eu nunca peguei numa agulha de costura na minha vida. E hoje eu faço tudo essas loucuras, até modelagem. Eu me deparei com esse grande problema. Quando eu cortava lá o tecido, já chegamos a cortar cerca de 300 camisetas na tesoura, porque eu não tinha dinheiro para poder comprar a máquina de corte, eu tinha problemas com relação à quantidade. Às vezes eu queria mandar 20 peças, 15 peças, a costureira cobrava bem caro por isso. Então onde eu tomei a decisão? Não, eu tenho que aprender a costurar. Então a necessidade de não ter grana para poder investir, eu tenho um objetivo, fez com que eu aprendesse tudo. Então desde do tipo de tecido, que alguns vídeos você vê no meu canal sobre tipos de tecido, até a montagem do site, venda, eu tive que aprender por conta de não ter grana para poder bancar terceirização ou funcionário. Espero, claro, que algum dia, eu tenho certeza que pela fé, Deus ele fala que meu justo vive pela fé, algum dia eu vou ter funcionários, vou conseguir terceirizar, tirar um pouco dessa carga, porque é bem pesado. Mas é isso, de algum lugar nós temos que começar, entendeu? Então esse é o vídeo sobre dublagem de boné, sobre intertela e uma mínima noção de sublimação e de corte, ok? Então, ó, lembrando, depois que você dublou as laterais e as costas, e até a frente sem o forro, mas as laterais e as costas com o forro, você vai colocar os moldes que nós fizemos aqui, ó. Depois que você colocou, deixa eu pegar um tecido melhor, né? Depois que você colocou aqui, você vai riscar com caneta mesmo. Riscar uma de um lado e a outra do outro lado. E cortar, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.